Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para resolver mais uma questão, a questão 135 do nosso simulado aí, né, de calorimetria. Olha aí, apareceu um gráfico aí para nós, vamos ver o que ele pede, vamos ver como se resolve essa questãozinha. Vamos lá. Uma amostra de uma substância encontra-se inicialmente no estado sólido, na temperatura T0. Opa, então vamos botar aqui, ó. Estamos falando, vamos botar aqui, ó. Aqui tá sólido, ó. Sólido, maravilha. Tem o Szinho de sólido, tá? Passa então a receber uma quantidade de calor, recebendo aqui, ó, uma quantidade de calor, ele está recebendo, até atingir uma temperatura TF. Onde é que está TF? Está aqui TF, ó. Temperatura TF, né? Quando toda a amostra já se transformou em vapor. TF aqui, ó, toda essa nossa amostra aqui se transformou em vapor. Vou botar aqui, ó, Gzinho de gás. Gás que a gente tem aqui. Show de bola. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura T da amostra em função de quê? Por ela recebida. Maravilha. Tem em função de quê? Já tinha visto isso, né? Considere as seguintes afirmações a respeito do gráfico. Tá, antes de considerar essas afirmações, vamos ver o que está acontecendo. Concordo comigo que ele está recebendo uma quantidade de calor. E a temperatura, obviamente, está aumentando aqui dele, né? Tendo um aumento da temperatura. Aqui era sólido. Vamos lembrar desse gráfico que a gente tem, né? Sólido. O que acontece aqui no X? Aqui a gente tem sólido mais líquido. Depois, daqui, ó, do T1 até o T2, temos apenas o estado físico em que ele está líquido. No Y, ocorre que ele é líquido mais gasoso. Depois temos apenas o gasoso. Isso tudo está ocorrendo aqui no nosso gráfico que a gente pode perceber que está ocorrendo um aquecimento. Perfeito? Show de bola. Vou trocar de cor aqui a minha canetinha, que eu vou escrever em relação aos calores específicos, o calor sensível, desculpa, e calor latente. Nesse primeiro caso, do T0 até o T1, né? Que a gente viu que ele é sólido. Temos o quê? Calor sensível ou calor latente? Houve mudança de temperatura, variação da temperatura, mas não houve mudança de estado físico. Então temos apenas nesse caso aqui, ó, calor sensível. Quantidade de calor sensível. Neste caso aqui, ó, não houve variação de temperatura, mas houve mudança de estado físico. Está passando de sólido para líquido. Então houve QL. Quantidade de calor latente, né? Aqui, obviamente, não teve novamente mudança de estado físico, então é calor sensível. Aqui temos um calor latente, né? De ebulição, né? Que está acontecendo, vaporização que está vendo. E aqui temos o calor sensível, que não há mudança de estado físico. Show de bola, entendemos o gráfico, entendemos cada parte dele, né? O que está ocorrendo, e agora a gente pode ler a questão. É assim, ó, é praticamente impossível fugir de alguma coisa disso que a gente conversou, tá? Que a gente vê aqui no gráfico que a gente assinala antes de resolver. Vamos lá. T1 e T2, T1, T2, né? Vou até mudar de cor, resolver ela uma cor diferente, para não misturar ali pelo que a gente já escreveu no gráfico. T1, aqui, ó, T2, perfeito. São respectivamente as temperaturas de fusão, né, e de vaporização da substância. Ó, T1, fusão, T2, vaporização da nossa substância. É exatamente isso. Tá certíssimo o que ele está falando para nós, né, nessa nossa relação. Então, essa primeira aqui, ela é verdadeira. Vamos lá. 2. No intervalo X, coexistem os estados sólidos e líquidos. Sólidos e líquidos, marquei aqui, ó. Tá aqui marcadinho para nós, ó. Estado X, perfeito, sólidos e líquidos da substância. Muito bom. No intervalo Y, coexistem os estados sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso, não. Somente líquido e gasoso, né? Sólido é mentira.
Não tenta nos enganar, não. Tá de sacanagem? Não. Ocorre isso. Ou seja, ficamos que o gabarito da nossa questão é a letra D. Perfeito? Show de bola? 1 e 2. Importante ressaltar, na prova de física cai substância, tá? Não vai cair mistura. Mistura eutética, azeotrópica, aquelas coisas todas que você vê na química, né? Qual que é a diferença de substância e mistura, tá? Só para ter essa ideia aí, envolvendo aí um pouco de físico-química. Substância, né, tem ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos, né? Por exemplo, a água tem ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos, a 1 atm e tal, 0 graus Celsius, ponto de fusão, e 100 graus Celsius, ponto de ebulição. O álcool também tem ponto de fusão e ponto de ebulição bem definido. Ponto de ebulição, por exemplo, do álcool é 76 graus Celsius, a 1 atm. Acetona, 28 graus Celsius aproximadamente, ponto de ebulição dela. Entende isso? Substância tem ponto de fusão e ponto de ebulição bem definido. Mistura não tem ponto de fusão e ponto de ebulição bem definido. Lembra da cerveja, né? Qual que é o ponto de fusão da cerveja, né? Ponto de solidificação para ela congelar, né? Para ela não congelar, no caso, né? Ninguém sabe, né? Por isso que às vezes as pessoas deixam congelar a cerveja, né? É uma mistura, tem várias coisas, cevada, água, enfim, tudo lá acontecendo. Tem mais do que uma substância, se tornando assim uma mistura. Perfeito essa ideia? Entendeu o que é cada um, entendeu o gráfico que apareceu aí para nós, cada relação? Importante. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, te espero na questão 136 do nosso simulado. Até lá, tchau!